E aí, pessoal? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um encontro aqui em que nós estamos trabalhando com temas de legislação penal especial. Já trouxemos outras tantas leis aqui, não sei se quem está nos acompanhando já teve a oportunidade de ver todas as leis que nós trouxemos aqui nesse curso, mas nós já falamos de várias leis, né? Então já trouxemos aqui aula sobre lei de lavagem, lei de organização criminosa, lei de crimes hediondos, lei de, sei lá, o que mais que a gente trouxe, lei de tortura, nós já trouxemos aqui inúmeras leis, né? Então, meus amigos, trouxemos muitas leis específicas, leis especiais, leis extravagantes, e hoje a gente vai dar continuidade. Eu vou utilizar esse primeiro bloco para concluir lei de drogas. Veja que lei de drogas nós já tivemos 2 encontros inteiros, né? Cada encontro ali de 2 horas, cada encontro ali 2 horas dividido em 4 blocos de 30 minutos, de 25 a 30 minutos em verdade. Então já tivemos 2 encontros inteiros para tratar de toda a parte penal da lei de drogas. Agora eu vou utilizar o começo aqui do nosso encontro para tratarmos da parte processual da lei de drogas. A parte processual. A parte processual, evidentemente, é muito menor. Por que é muito menor? E aí eu já estou começando o nosso trabalho, tá? É importante lembrarmos o seguinte, quando a gente fala da parte processual, nós vamos aplicar o procedimento como ordinário, salvo quando houver previsão em lei em sentido contrário. Então, por exemplo, na lei de drogas, nós temos sim previsão em sentido contrário. Então, o que é que acontece na lei de drogas? O que acontece na lei de drogas, meus amigos, é que a gente só aplica o procedimento como ordinário subsidiariamente. A priori, a gente aplica, então, o regramento trazido pela própria lei de drogas e o procedimento como ordinário subsidiariamente. Então, quando a gente fala aqui no procedimento da lei de drogas, o que é que eu quero trazer para vocês? O que eu quero trazer para vocês, o que eu quero lembrar aqui para vocês, é que eu vou falar do procedimento da lei de drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, naquilo que destoa do procedimento como ordinário. Caso contrário, a gente vai aplicar o próprio procedimento como ordinário. Tá bom? Então, assim, por exemplo, na lei de drogas, né, a título de exemplo, para eu procurar me fazer compreender aqui de uma forma mais elucidativa, eu chamo sua atenção, então, aqui para o seguinte. Meus amigos, vejam, chamo sua atenção para o fato de que, se a gente parar para analisar, na lei de drogas a gente não tem ali as hipóteses de cabimento da rejeição da denúncia. Não tem previsão para isso, tá? Então não tem hipótese de rejeição? Tem. É porque se não está previsto no procedimento específico que é a lei de drogas, a gente aplica o CPP. E as hipóteses de rejeição no CPP estão particularmente no artigo 395. Né? Quer dizer que são aquelas hipóteses em que o juiz vai rejeitar a denúncia quando a denúncia ou queixa foi inepta, quando faltar a condição da ação ou pressuposto processual, ou quando faltar a justa causa, que é esse suporte probatório mínimo para a acusação, esse mínimo de provas. Então, veja, aí, nesse caso, a gente vai aplicar o procedimento como ordinário, e aí eu não vou precisar trazer aqui, porque o nosso objetivo é efetivamente trazermos o procedimento especial. Então a gente vai falar do procedimento especial e, evidentemente, naquelas situações nas quais o procedimento especial não destoar do procedimento como ordinário, ou seja, quando a lei não fizer previsão de algo específico, aí a gente sabe, meus amigos, que nós teremos, então, a aplicação do procedimento como ordinário, tá? Bom, mas de todo modo, eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas coisas. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para a parte de investigação na lei de drogas. Veja que eu ainda não estou na fase de processo, eu estou na fase de investigação. O que é que chama a atenção no que se refere à investigação criminal? Ou seja, o que é que na lei de drogas destoa do processo penal propriamente dito? O que é que a gente tem na lei de drogas que no processo penal comum é diferente? Primeira coisa que eu quero chamar sua atenção para a lei de drogas, meus amigos, veja comigo aqui na tela, a primeira coisa é a questão do prazo para concluir o inquérito policial.
quero que você tome cuidado com o prazo para concluir o inquérito policial. Por quê? Porque lembre que o prazo do CPP é diferente do prazo da lei de drogas. No CPP, para concluir o inquérito policial, são 10 dias se o investigado estiver preso e não há previsão de prorrogação. Então, se o investigado estiver preso, são 10 dias e não há previsão de prorrogação. E cuidado, porque eu sei que no CPP, no artigo 3º-B, tem outro prazo. Mas lembra que esse 3º-B, ele trata ali da questão do juiz das garantias, que não entrou em vigor, tá? Foi suspenso pela decisão do ministro Luiz Fux. Então, esse novo prazo para a conclusão do inquérito, ele não entrou em vigor. O que vale no CPP é o artigo 10. O artigo 10 do CPP nos diz que, se o investigado estiver preso, o prazo para concluir o inquérito é de 10 dias e a lei não fez previsão de prorrogação. E a gente sabe que, ainda no CPP, nós sabemos que, se o investigado estiver solto, o prazo é de 30 dias. E aí, muito embora a lei não tenha feito expressa previsão de prorrogação, mas a doutrina e a jurisprudência entendem que, se o investigado estiver solto, nada obsta que a gente tenha as prorrogações sim, tá? Então, sem problemas até aqui. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Lembra, inclusive, que para a Polícia Federal o prazo é diferente, né? Quer dizer, não precisa nem chegar na lei de drogas. Para os outros crimes mesmos, a Polícia Federal já tem um prazo diferente. Lembra que a Polícia Federal, por força do previsto lá na Lei 5.010 de 1966, que é a lei que trata da estrutura da Justiça Federal, e que acabou tratando também do prazo para a conclusão do inquérito na Polícia Federal. Lembra que para a Polícia Federal, o prazo para concluir o inquérito, caso o investigado esteja preso, é de 15 dias, e lá na Lei 5.010, lembre que se admite uma prorrogação mediante autorização judicial. Tá? Então, na regra do CPP, seriam 10 dias se o investigado estivesse preso para o delegado concluir o inquérito. E na regra do CPP, lembra que não tem previsão, meus amigos, de prorrogação. Tá? Ou seja, seria um prazo improrrogável. Por outro lado, lembre comigo que, se o investigado estiver solto, aí o prazo é de até 30 dias, e aí, como eu disse, embora não haja previsão expressa para a prorrogação, mas a doutrina e a jurisprudência admitem a prorrogação na hipótese do investigado solto, tá bom? E aí lembre então que, se o investigado estiver preso, mas é um inquérito da Polícia Federal, você que pretende aí o concurso de delegado da Polícia Federal, então você amanhã estará presidindo o inquérito policial. Qual é o prazo para você, delegado ou delegada federal, concluírem o inquérito policial? Se o investigado estiver preso, o prazo é de 15 dias e a Lei 5.010 previu uma prorrogação mediante autorização judicial. E na hipótese do investigado solto, aí lembre que a Lei 5.010, na hipótese do investigado solto, não criou uma outra regra. Ou seja, na hipótese de o investigado se encontrar solto, lembre comigo, meus amigos, que estaremos diante de uma hipótese na qual a gente vai aplicar a mesma regra do CPP. Tá? Então, se o investigado estiver solto, aí não importa se é Polícia Civil ou se é Polícia Federal, o prazo será rigorosamente o mesmo, ou seja, prazo então de 30 dias e, embora não haja previsão de prorrogação, conforme nós dissemos, tem se admitido sim a prorrogação, tá? O que é que acontece, meus amigos? O que é que acontece então em relação a essa temática? Aí, eu quero avançar aqui com vocês para o seguinte. Quero que vocês lembrem, meus amigos, que na lei de drogas, como eu já havia antecipado aqui, o prazo é diferente. Na lei de drogas, a gente não aplica nem esse prazo do CPP e nem, meus amigos, esse prazo da Lei 5.010 de 1966. Sim, em se tratando de lei de drogas, Lei 11.343 de 2006, lembre que a lei previu um prazo para a conclusão do inquérito, prazo de 30 dias, caso o investigado esteja preso, e um prazo, meus amigos, de 90 dias na hipótese de o investigado se encontrar solto.
prazo, eu repito, de 30 dias na hipótese de termos o investigado preso e um prazo de 90 dias para a hipótese em que o investigado se encontra solto. Aí lembre que a lei diz que estes prazos são duplicáveis. A expressão utilizada pela lei é essa: prazos duplicáveis. Ora, sabemos que duplicáveis significa dizer, portanto, que os prazos podem ser prorrogados uma vez. Os prazos, eu repito, podem ser prorrogados uma vez por igual período, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Mediante, eu repito, autorização judicial, ouvido o Ministério Público. A priori, em se tratando de Polícia Federal, claro que aqui esses prazos, né, valem para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. Mas em se tratando de Polícia Federal, por exemplo, a priori quem vai autorizar essa duplicação é o juiz federal, ouvido o Procurador da República, ou seja, ouvido o Ministério Público Federal. Claro que a gente sabe que não necessariamente será assim, né? Porque a gente sabe que às vezes a Polícia Federal vai investigar o tráfico interestadual. A gente falou disso no último encontro. Se for um tráfico interestadual que exige a repressão uniforme, aí eu teria um crime que é de competência da Justiça Estadual, mas é um crime que pode ser investigado pela Polícia Federal nos termos da Lei 10446 de 2002. Então aí, neste caso, é a Polícia Federal investigando, mas o delegado federal vai se reportar ao juiz estadual, ao juiz de direito. Então o juiz de direito é que autorizaria a duplicação, ouvindo o Ministério Público Estadual, ou seja, ouvindo ali o promotor ou a promotora de justiça, tá bom? Então, em se tratando de lei de drogas, eu repito, veja que o prazo para a conclusão do inquérito é diferente. O prazo para a conclusão do inquérito, então, é de até 30 dias se o investigado estiver preso e de até 90 dias se o investigado estiver solto. E esses prazos, portanto, meus amigos, são efetivamente, né, são, portanto, duplicáveis, tá? São, portanto, duplicáveis, tá? O que é que acontece, meus amigos, né? O que é que acontece aqui em relação a essa temática, tá? Então, diante disso, é muito importante a gente lembrar que nós temos aqui essas questões relacionadas a prazo para conclusão do inquérito, tá? Então, lembrando, né, que a gente destoa aqui dos prazos, meus amigos, né, enfim, relacionados a essa temática. O que é que nós temos aqui, né? O que é que nós temos aqui sobre esse tema? O que mais a gente tem? Então veja que o prazo para a conclusão do inquérito no CPP é de apenas 10 dias e não há previsão de prorrogação. Eu repito que aquilo que está no artigo 3º-B do CPP, que foi acrescentado pela lei anticrime, não entrou em vigor, né? Porque está na parte de juiz das garantias. Então aquele novo prazo previsto no CPP não vale, né? Então aquele prazo em que a gente pode prorrogar por 15 dias se o investigado estiver preso, ele não vale, não está em vigor ainda, foi suspenso pela decisão do ministro Luiz Fux, não sabemos quando é que será julgado aí pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então eu dizia que o prazo lá é de 10 dias no CPP se o investigado estiver preso, ou 30 dias. Para a Polícia Federal são 15 dias se ele estiver preso, cabe uma prorrogação, mas de todo caso, sendo Polícia Civil ou Polícia Federal, em se tratando de lei de drogas, o prazo é bastante ampliado. Claro que a gente precisa lembrar que esse prazo aí da lei de drogas, meus amigos, ele vai se aplicar a qualquer crime previsto na lei de drogas que não seja, ou melhor, que seja um crime para o qual a gente tem um inquérito policial, né? Porque lembra comigo que na lei de drogas existem algumas infrações de menor potencial ofensivo. E aí, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, aí lembra que o inquérito policial poderia ser substituído por termo circunstanciado da ocorrência nos termos da Lei 9.099 de 95. Então, a título de exemplo, o artigo 28, que é o porte de droga para consumo pessoal, é infração de menor potencial ofensivo. O artigo 33, parágrafo 3º, que é aquele em que o sujeito traz a droga para consumir com pessoas do seu relacionamento, eventualmente sem finalidade lucrativa. Então, é também uma hipótese em que a gente
realmente vai falar ali em infração de menor potencial ofensivo. O artigo 38, que é o crime culposo, é o profissional da área de saúde que prescreve ou ministra a substância culposamente, ou porque não sabia que era uma substância que estaria no rol ali das substâncias entorpecentes, ou porque tinha autorização para ministrar, mas ministrou ou prescreveu em uma dose excessiva, né? Então é o artigo 38, que é também infração de menor potencial ofensivo. Nesses casos, como nós sabemos, é possível substituir o inquérito por termo circunstanciado, então obviamente não teríamos um inquérito e consequentemente não teríamos esses prazos dilatados. Mas fora isso, lembre comigo que seria necessário observarmos estes prazos, ou seja, esses prazos aqui da lei de drogas não são apenas para o tráfico, né, para o artigo 33. Obviamente, meus amigos, né, valia, obviamente, para os demais, né? Vale, obviamente, para os demais crimes que não sejam infração de menor potencial ofensivo, né? O artigo 34, o artigo 35, o artigo 36, o 37, enfim, tá? Artigos que nós vimos no nosso último encontro, a gente analisou todos eles, tá? O que mais que eu tenho de importante para falar aqui na fase de investigação? O que mais que eu tenho aqui na fase de investigação relacionado à lei de drogas, meus amigos? Vejam só. Chama a atenção na fase de investigação a existência de institutos que constituem meios atípicos de obtenção da prova. Meios de obtenção da prova que estão previstos lá na lei de organização criminosa, mas que não tem previsão, meus amigos, no CPP. Ou seja, a lei de drogas faz menção expressa à figura do agente infiltrado e também a questão, meus amigos, da ação controlada. Então, a lei de drogas faz menção expressa à possibilidade de utilizarmos o agente infiltrado e a ação controlada como meio para a obtenção da prova. Lembra que essas figuras, esses meios de obtenção de prova, chamados de meios atípicos, lembra, meus amigos, que eles não estão previstos no CPP. Tá? Então, eles não estão, eu repito, previstos no CPP. Tá? Então, por isso, veja que não vale para todo e qualquer crime. Vale para alguns crimes, tá? Então, vale para alguns crimes. Então, por isso, meus amigos, vejam que nós temos aqui essa situação, eles valem para alguns crimes porque eles estão previstos em algumas leis específicas. Então, por exemplo, esses institutos estão previstos na lei de organização criminosa. Então, havendo uma organização criminosa, tudo bem. Aí dá para aplicar esses institutos. Agora veja, eles também estão previstos na lei de drogas, de modo que, em se tratando de crime previsto na lei de drogas, também dá para utilizar esses institutos, mesmo que a gente não tenha uma organização criminosa. Tá? Então, na investigação sobre tráfico, ainda que não exista ali uma organização criminosa, dá para aplicar a figura do agente infiltrado e a figura da ação controlada. Vamos lembrar? Agente infiltrado é um policial que, mediante autorização legislativa, pelo amor de Deus, perdão, mediante autorização judiciária, deleta o que eu falei, nada de legislativa. Autorização legislativa já vem com a lei, né? Já vem com a lei de drogas, né? Então, é um policial que, mediante autorização judicial, ele pode atuar ali como se fosse um membro do grupo criminoso. Lembrando que para a lei de drogas não precisaria haver a organização criminosa. Então poderia ser ali um crime de associação para o tráfico. E o sujeito vai se imiscuir ali no grupo criminoso para obter informações. Por exemplo, um policial se passando por usuário. Seria a figura, por exemplo, de um agente infiltrado. Então, mediante autorização legislativa, ele vai ali, se passa por usuário ou até se passa por traficante. As pessoas criticam... Muita gente critica muito a figura do agente infiltrado pelo fato de o agente infiltrado em situações como essa acabar precisando ingressar em um grupo criminoso e acabar precisando ali de algum modo praticar fatos típicos ilícitos, né? Mas a gente consegue vislumbrar a viabilidade e a razoabilidade na adoção do instituto do agente infiltrado quando, por exemplo, o sujeito se passa por usuário.
Ou então, quando, por exemplo, ele até se passa por traficante, mas ele não precisa necessariamente se imiscuir em uma organização criminosa e praticar crimes violentos para agir assim. Imagine você, por exemplo, que tem muitos traficantes que vendem a droga, muitos grupos, não só traficantes isoladamente, mas grupos de traficantes que agem pela internet. O sujeito pode se passar por um traficante ali em um grupo de internet e anunciar que está vendendo drogas e etc. Então é possível falarmos na figura do agente infiltrado. Então lembra que o agente infiltrado, ele é um policial que, mediante autorização judicial, ele ingressa ali no grupo para obter informações e ali ele vai praticar determinados fatos típicos ilícitos, e evidentemente com o objetivo ali de obter, quer dizer, vai praticar fatos típicos, né? Porque mesmo depois das regras trazidas pela lei anticrime, ainda se discute qual o fundamento para que o agente infiltrado não responda pelo crime. Alguns entendem que é estrito cumprimento de dever legal, outros entendem que é legítima defesa. Em qualquer desses dois casos, quer dizer, legítima defesa não, perdão, estado de necessidade, em qualquer desses dois casos seria excludente de licitude, mas há quem entenda que é inexigibilidade de conduta adversa e, portanto, seria uma excludente de culpabilidade. Então a gente pode dizer que ele pratica fato típico. Se é ilícito ou não depende da corrente doutrinária adotada, tá? Mas então o agente infiltrado, ele vai e pratica ali, meus amigos, né, determinados fatos para coletar elementos de investigação. Aí nós temos que ter cuidado nessa parte do agente infiltrado com aquela situação na qual o sujeito se passa por um usuário e ele acaba provocando o outro a praticar o crime. Quer dizer, eu quero que você tenha cuidado com a súmula 145 do Supremo, súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que é aquela que vai nos dizer que se a preparação do flagrante pela polícia, se efetivamente tornar impossível a consumação do crime, então o flagrante será ilícito, né? Será a hipótese do crime impossível, né? Será a hipótese do crime impossível, tá? Então, meus amigos, o que é que nós temos? Agora, perceba que a gente precisa lembrar, evidentemente, que, de algum modo, se o sujeito não provoca o outro a praticar o crime, aí o flagrante é lícito. O flagrante, então, será lícito se ele não provocou. Ou seja, ele apenas aguarda o momento oportuno para poder efetuar o flagrante. Esse flagrante é lícito. Bom, nesse caso em que o sujeito vai se passar por usuário, precisa também da autorização legislativa? Não necessariamente. Aí a doutrina procura diferenciar o que é agente infiltrado e o que é agente disfarçado. O agente disfarçado, ele não depende daqueles requisitos, porque o agente disfarçado, ele não ingressa em um grupo criminoso e precisa praticar fatos típicos para, de algum modo, investigar e coletar provas. Então, de algum modo, não precisaria. Mas se ele se passa, por exemplo, por traficante e pretende ingressar no grupo, como naquele exemplo que eu trouxe, em que ele está ali pela internet e tal, então aí dependeria de autorização judicial, né? Até para resguardá-lo em relação à prática dos fatos típicos, tá bom? Bom, é isso, meus amigos. Voltando para essa hipótese em que a pessoa se passa por usuário, lembra então que se o policial se passa por usuário e provoca o outro a praticar o crime para poder flagranteá-lo, é crime impossível, né? Provoquei e aí, né, é tudo uma encenação para o sujeito ser preso, né? Súmula 145. Mas se o sujeito se passa por usuário e, se passando por usuário, veja só, o outro já estava praticando o crime, quer dizer, um policial se passa por usuário e pede para o sujeito, né, me vende aí 20 gramas de maconha. O sujeito tira do bolso, tira da mochila, tá aqui. Veja, ele já estava praticando o crime antes de ser provocado, né? Porque ele já estava realizando aí nesse exemplo o verbo trazer, né? O trazer consigo, trazer junto ao corpo, trazer no bolso, trazer ali. Então, já era o verbo trazer consigo, já era a conduta do trazer consigo, ele já estava consumando o crime. Aí o flagrante é lícito. Aí o flagrante é lícito. Seria ilícito naquela hipótese em que o sujeito não tem nada
nem consigo, nem em nenhum outro local. E aí o policial, se passando por traficante, vai convencê-lo a ir comprar a droga para revender para ele. Quer dizer, aí é um policial provocando o sujeito a praticar o crime. Aí isso torna impossível a consumação do crime, porque o que se entende é que ali é mera encenação, é mero mise-en-scène, e aí se aplica a súmula 145 do Supremo. Agora, se o policial, se passando por traficante, e o sujeito já tira do bolso e diz está aqui, então ele já estava consumando o crime, então o crime já é consumado e nesse caso o flagrante é totalmente lícito, tá? Bom, e o que é que nós temos a dizer aqui, meus amigos, sobre a questão da ação controlada? A ação controlada é aquilo que é chamado doutrinariamente, meus amigos, de flagrante prorrogado, ou flagrante postergado, ou ainda, meus amigos, um flagrante diferido, tá? Então, se a gente parar para pensar, veja só, nesse flagrante prorrogado, postergado, diferido, tecnicamente é o que a gente vai chamar de ação controlada, tá? Essas expressões que eu utilizei aí são expressões doutrinárias. Tecnicamente o nome é ação controlada. O que é uma ação controlada? Ação controlada é aquela situação na qual o policial ele já tem elementos para efetuar o flagrante, mas ele se abstém de flagrantear para prosseguir nas investigações e efetuar o flagrante um pouco mais à frente. Para citar um exemplo que eu costumo invocar, imagine você que o policial já tem um grupo de policiais investigando um grupo de traficantes, e aí vamos imaginar que mediante uma interceptação telefônica obtida licitamente, né, nos termos lá da lei de interceptação, vamos imaginar que se descobre que no dia seguinte chegará um grande carregamento de droga. Então já está tudo pronto, as equipes policiais já estão se mobilizando para que no dia seguinte efetuem ali o flagrante. E esse é um flagrante ilícito, né? Quer dizer, a gente tem ali por um trabalho de inteligência policial, a gente tem informações de que o crime vai ocorrer e a gente se mobiliza para poder efetuar o flagrante. Flagrante ilícito é chamado aí de flagrante esperado. Aí não é o preparado, que é sinônimo de provocado, aí é o esperado, né? Quer dizer, ninguém está provocando o sujeito a cometer o crime, apenas estamos esperando o momento oportuno para poder flagrantear. Esse é um flagrante ilícito. Mas vamos imaginar que na véspera da chegada desse grande carregamento de drogas, policiais à paisana vêm, né, que participam ali da operação que será deflagrada no dia seguinte, mas policiais veem na rua o sujeito vendendo ali um papelote de cocaína para um usuário. Quer dizer, pela regra do CPP, que é a regra da obrigatoriedade da prisão em flagrante, regra do artigo 301 do CPP, já caberia a esses policiais efetuar a prisão desse sujeito. Mas aí o que é que fazem os policiais? Os policiais, então, eles abstêm-se de flagrantear, porque prender aquele sujeito é frustrar o flagrante do dia seguinte, que é um flagrante muito mais ostensivo, com uma quantidade muito maior de drogas e com armas, provavelmente, com muito mais presos, provavelmente. Então, os policiais abstêm-se de flagrantear para prosseguir nas investigações, para que efetuem o flagrante um pouco mais à frente. A isso que a doutrina chama de flagrante prorrogado é o que a gente chama pela lei de ação controlada, né? Na nossa lei tem o nome de ação controlada. Quero chamar sua atenção para o seguinte: na lei de drogas, essa ação controlada, assim como o instituto do agente infiltrado, meus amigos, depende de prévia autorização judicial. Sim, agente infiltrado realmente sempre depende de prévia autorização judicial. Mas a ação controlada na lei de drogas tem uma regra diferente do que aquela da lei de organizações criminosas. Porque na lei de drogas se fala em prévia autorização judicial, ao passo que na nossa lei de organizações criminosas, eu já citei aqui hoje, é a lei 12.850, o que se diz, é o artigo 8º dessa lei, que trata da ação controlada, o que se diz é que a autoridade policial será informada previamente, e aí, a depender do caso, a autoridade policial poderá estabelecer os limites da ação controlada.
Tá? Então as expressões empregadas são distintas e cuidado com essa distinção de expressões, porque isso é muito explorado em provas objetivas pelas bancas examinadoras. O prazo desse primeiro bloco se esgotou e eu volto daqui a pouco, ainda no segundo bloco, para a gente fechar essa lei de drogas. A gente já volta, meus amigos. Vamos lá.